BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. De acordo com Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, marketing de relacionamento é uma estratégia que se concentra em construir relações fortes e duradouras com os clientes. Em vez de focar apenas em vendas individuais, o marketing de relacionamento visa criar fidelidade e satisfação ao longo do tempo, desenvolvendo uma conexão mais profunda entre a marca e o cliente. E este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Gabriela Mongelli, gerente de comunicação e marketing do Guzmão e Labruni, advogados que há mais de 20 anos atuam em comunicação empresarial, marketing, estratégia de mídias digitais e análise de mercado em diferentes segmentos. Gabriela, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Gabriela, conta um pouco da sua trajetória aí, por favor. Olha, a comunicação me escolheu desde cedo, eu já sabia que eu queria fazer exatamente isso da minha vida, da minha carreira. Eu fiz publicidade como formação e já soube que eu queria me direcionar para as empresas, para a comunicação corporativa, né? Logo no começo. O ambiente das empresas é um ambiente que me instiga, eu gosto bastante, então eu escolhi cedo. Logo que a minha primeira oportunidade grande de trabalho foi numa multinacional de telecomunicações, né? Então eu caí num segmento bem complexo e regulamentado e difícil também, como jurídico. E foi uma experiência muito interessante, muito vívida, que me deu muita base, sempre trabalhando a comunicação. Depois trabalhei com qualidade de vida em outras empresas, Natura, né, na comunicação interna. Tive o meu negócio próprio por 13 anos, né? Fui sócia de uma empresa de eventos, sempre trabalhando a comunicação. Sim, foi empreender nunca é tão fácil nesse nosso Brasil. Mas é algo que, assim, dá bastante base para a gente. E o meu foco sempre foi na comunicação corporativa, né? Depois de que os meus filhos, meu projeto individual, né, de maternidade também, que eu tenho 2 meninos, meu melhor projeto, aliás, quando eles estavam maiorzinhos, eu falei, vou sair aqui do empreendedorismo, da minha empresa, ela já estava até consolidada no mercado, então eu falei, vou em busca de novos desafios aí, e aí eu falei, depois de tantos anos, né, mais de 20 anos aí trabalhando com comunicação, eu vim parar no meio jurídico, que eu falei, vai ser fácil, vai ser moleza, né? Joga a bola, a gente mata no peito e vamos embora. E aí eu percebi todas as peculiaridades do meio jurídico, né? Tanto aquilo que tem de diferente, né? Que é inerente ao negócio, né? Ao meio jurídico mesmo, a forma de você comunicar, que é bastante própria, quanto aquilo que tem em comum com as outras indústrias e os outros mercados, porque a gente está falando de marketing, de comunicação. Então, uma empresa sempre tem que ter aquele apelo, né? De conquista de cliente, de divulgação do seu próprio nome, da sua própria marca, né? Então, estou em casa no meio jurídico agora, depois de 6 anos, já entendi um pouco melhor esse funcionamento e gosto muito de comunicação. Estou aqui para dar as dicas que forem necessárias aí. Muito obrigado, Gabriela. E muito bacana isso. Isso é uma curiosidade minha para você. Qual foi o maior desafio quando você entrou no meio jurídico, né? Porque comunicação corporativa é uma coisa, comunicação corporativa no meio jurídico é um pouco mais diferente. Então, eu queria saber para você, assim, qual você falou, nossa, não era nada do que eu esperava, ou era assim? Como que foi? Eu acho que, assim, eu já havia trabalhado com conteúdo antes, né? Eu nunca fui do varejo, por exemplo. Eu sempre foquei em marketing de conteúdo, que é a base do meio jurídico, né? Então, mas, assim, a forma como isso acontece dentro dos escritórios de advocacia é bastante diferente, no sentido de você ter que trabalhar muito bem o seu discurso entre aquilo que é técnico, entre aquilo que é a base do jurídico e aquela comunicação que é compreensível para o público, né? Então, aquele meio termo entre a produção de texto do advogado e o que a gente pode levar para fora, isso
no começo me deu um impacto muito grande, assim, e também caí num escritório na época, estava crescendo muito, então a chegada de sócios, assim, é um momento estratégico da comunicação, né, que um sócio novo chegando, ele tem uma forma, um diálogo com o público, a gente tem que trazê-lo para esse universo, enfim, era muita coisa acontecendo e foi bastante difícil, né, eu acho que eu entrei num processo de burnout, eu não fui diagnosticada, mas eu me vi trabalhando assim 14 horas por dia e não dava conta das entregas. Eu falei, meu Deus, que isso? Porque precisa, no meio jurídico, ter uma organização muito clara do que é prioritário, de como a gente trabalha, até ter um planejamento. Correr atrás do rabo é o pior cenário dentro do mundo jurídico, pelo que eu percebo hoje, sabe? Não, total, mas muito bacana e, que bom que você passou dessa fase, né, Gabriela? Não é fácil não, mas tem muitos desafios, né? E, Gabriela, eu queria, já entrando no tema de hoje, para você, o que é o marketing de relacionamento e por que ele é tão importante para os escritórios? Olha, o marketing de relacionamento ele é entendido, né, como um conjunto de estratégias e ações que objetivam a fidelização dos clientes e o fortalecimento da marca, né? Hoje a gente vive num mundo de excesso de informação, né? As decisões de negócio, elas acontecem num ambiente em que quem está buscando fazer negócio, ele tem uma gama enorme de oportunidades diante dele. Então, por que ele busca um ou outro cliente nesse mar, né, de informações que ele tem, né? O que orienta o cliente nessa decisão e em escolher um determinado parceiro para os seus negócios, né? Ao longo do tempo, o marketing de relacionamento vai fazendo com que você possa se tornar uma voz de credibilidade para o seu cliente, né? Você vai construindo essa credibilidade. A partir daquele primeiro momento da escolha dele, ele vai tendo em você ali um parceiro de negócio, alguém que ele confia até para que ele possa tomar as melhores decisões, né, nos negócios dele. Então, essa parceria. São vários conceitos, né, que estão intrínsecos aí dentro do que se chama de marketing de relacionamento, né? Então, a gente vai falar ao longo da nossa conversa de CRM, por exemplo, que é o Customer Relationship Management, que é algo que está dentro do marketing de relacionamento, né? Você entender essa gestão do seu cliente. A relação de ganha-ganha, por exemplo, aquelas parcerias do tipo win-win, né? Que assim, você apresenta algo que é de interesse para o seu cliente e ele sente também um interesse em você, né? Então, é aquela parceria que, assim, é interessante para os dois, não é algo que é de você para ele ou dele para você, simplesmente. É uma troca ali que beneficia ambas as empresas nessa parceria, né? Então, eu acho que é isso, é algo de longo prazo, o marketing de relacionamento, né? E cheio de outros conceitos do marketing que vai te permitindo se tornar cada vez mais importante para o seu cliente. Então, aproveitando é muito legal essa explicação que você deu, e aproveitando isso, eu queria saber como que os escritórios têm aplicado, de uma maneira geral, né, obviamente, como que os escritórios podem ter aplicado essa parte do marketing de relacionamento, quais as ferramentas que você pode citar aí para a gente? Certo. Trazendo, então, para a prática, né, como é que a gente faz tudo isso na É isso mesmo. né? Eu acho que tem aquela frase, né, que você tem que ser interessante sem ser interesseiro, né? Então, o cliente tem que achá-lo importante para suas próprias decisões, né? E você tem que estar disponível para o seu cliente também. Então, acho que essa troca, essa parceria é muito importante. Na prática, eu trabalho muito com a questão do conteúdo, né? Você ter conteúdo relevante para o teu cliente no momento em que ele precisa, isso faz toda a diferença. Como levar esse conteúdo na prática, né? Pode ser ali através de uma newsletter muito pontual dentro da área dele, as notícias mais importantes que o ajudam a tomar decisão, ou assim, a atualização de algum projeto de lei, ou novas regulamentações que saíram, né? Novas oportunidades que você possa sintetizar ali, simplificar materiais e levar isso de forma estratégica ou palatável para o cliente, né? A gente faz isso muito no escritório. Tem um conjunto de normas grandes, nossos especialistas avaliam aquele conjunto, simplificam, a gente trabalha muito com visual law ali, algo que seja impactante e enxuto, e a gente manda para o cliente. E aí ele vai falando, puxa, esses caras entendem do assunto, né?
essa comunicação dirigida, né, personalizada para cada segmento, ou para cada cliente, efetivamente mesmo, vai fazendo com que ele te perceba como uma voz importante no meio, né, nesse meio. Então, vai criando esse relacionamento. Então, dei alguns exemplos aqui de materiais ou de trabalho em comunicação que podem ser impactantes ali para o cliente. Muito legal, Gabriela. O marketing de conteúdo é uma coisa super importante, né? E está relacionado com o marketing de relacionamento, né? Porque ajuda, uma coisa está ligada à outra, né? Isso que eu acho muito bacana do marketing, né? Como as várias áreas vão se conectando, né? Exato. E uma alimenta a outra. Então, acho que você deixa isso muito claro. E, Gabriela, o marketing de relacionamento, né, ele é só aplicado para os grandes escritórios ou os pequenos também podem usar? E eu queria saber se aproveitasse, como que eles podem aplicar isso? Porque você está no escritório grande, então são outras dores, né? Eu acho que, assim, claro, existem diferentes portes, existem as grandes bancas também, os full services e as boutiques e os pequenininhos, mas eu acho que, no fundo, independe um pouco do tamanho do seu escritório, a prática do marketing de relacionamento. Ela se dá mais ou menos da mesma forma. A técnica é a mesma, né? Que é de acompanhar e de se tornar imprescindível para o seu cliente no longo prazo. Né? Então, essa construção, esse reforço da sua marca no dia a dia, através das redes sociais, através de eventos, por exemplo, essa é uma outra técnica que a gente trabalha bastante, né? Você chama os seus clientes ou os seus potenciais clientes para um evento, um café, um happy hour de divulgação, ali a gente faz muita palestra, muita explanação, né, de algum tema do mercado. Então, a gente está sempre cultuando esse relacionamento ali com o nosso cliente. Todo mundo aqui no Brasil gosta de um evento, que seja relevante, tá? Não é para falar de abobrinha, mas tendo um conteúdo, marcando esse conteúdo, sendo bem direto e transparente naquilo que você fala, todo mundo gosta de um queijo e vinho, de estar junto, né? De ter essa troca quando ela é relevante. Então, acho que para o pequeno, para o grande, precisa ter essa estratégia de desenvolver essa parceria com o seu cliente no longo prazo. Muito bacana, Gabriela. Eu estava pensando aqui, né, porque a gente vê muitas pessoas fazendo eventos, né, assim, dos mais diversos tipos, mas eu vejo que algumas pessoas, né, alguns escritórios esquecem de acompanhar isso, que é o que você falou, né? Faz o evento e depois esquece de ver se teve retorno, se entra em contato com o pessoal depois. Eu acho que isso entra um pouco no você falou do CRM, né? Se você pudesse explicar, assim, para uma criança quase, vamos dizer, não uma criança, mas de uma maneira simples, como que poderia fazer esse acompanhamento, só para deixar mais claro para o pessoal? Olha, eu acho que o mais importante, né, é auxiliar o cliente naquilo que é a dor dele, a dor do cliente. É muito comum, eu percebi muito isso quando eu cheguei ao meio jurídico. Existe uma coisa muito comum nos escritórios, que as pessoas se preocupam muito com a própria exposição. Então, é comum, você vai fazer lá uma apresentação, você fala, o meu escritório tem X pessoas atuando nessa prática, eu já estou há tantos anos no mercado, eu atendo com qualidade, esse mote da qualidade está sempre nas apresentações, eu tenho qualidade no atendimento. Então, assim, existe sempre essa predisposição de você falar daquilo que te descreve, né? E existe pouco, no meu entender, a predisposição para entender qual é a dor do cliente, qual o momento em que o cliente está atravessando ali, ou o que ele está vivendo de mais desafiador naquele momento, como você pode ser relevante para aquele cliente, né? Não se trata tanto de exaltar a si mesmo, ou as qualidades do escritório, que às vezes até é pré-requisito, né, para você estar lá naquela concorrência, mas de entender realmente, de ser um parceiro de negócio daquele que está tomando a decisão. Então, impactar os resultados do cliente mesmo, né? Entender quais são aquelas necessidades e aplicar o seu conhecimento em cima daquilo que o cliente está buscando, né? Então, eu acho que assim se constroem os relacionamentos duradouros, né? Quando o cliente tem uma dúvida na sua área de atuação, ele te liga, te pergunta isso, e você fala para ele, olha, eu vou analisar com outra área, tal, vou te dar um retorno daqui a alguns dias, etc. É sempre muito burocrático, você fala, já perdi o cliente, né? Então,
Quando o cliente te traz uma dúvida, aquilo é precioso. Quando você faz uma pergunta assertiva e você percebe qual é a dor do cliente, isso é precioso para você estabelecer esse relacionamento com o cliente. Então, acho que essa tem que ser a preocupação, né? Como você vai fazer para perceber qual é aquela deficiência que o cliente está enxergando, ou qual é aquele problema do mercado? Né, hoje as redes sociais estão aí, tem muita informação na rede social. Você não pode partir para uma reunião com um cliente ou para um approach ao cliente sem saber tudo aquilo que o cerca, né? Qual é o momento que ele está passando, enfim, entender daquele negócio e ser relevante para ele nesse momento, né? Ser alguém que ele conte sempre, no momento em que ele precisar, sabe? É muito legal que tudo que você está trazendo, né, como vai se conectando de novo, mas se a gente pensar nisso, sei lá, se fosse criar um evento, então, eu poderia ali pensar, criar um evento, não vou criar um evento só para chamar os clientes, mas pensar qual a dor que eu estou pegando daqueles clientes, de sei lá, um segmento do mercado em específico, e pegar qual que é a discussão do momento nas notícias e entender como que aqueles clientes se relacionam. Então, você tem que fazer um estudo, se preparar. E aí, a partir disso, fazer esse acompanhamento que você está falando. Então, eu acho muito legal isso. E você acabou de falar aqui de relacionamentos duradouros, né? Então, quando a gente se conecta de verdade com os clientes, entende a dor dele, entende como você pode ajudar, não ser burocrático, ter uma resposta rápida, isso tudo ajuda para um relacionamento duradouro, correto? Correto. Muito legal. E eu queria saber se isso tem alguma relação, então, com a fidelização do cliente, como que o marketing de relacionamento se comunica com, como que o marketing de relacionamento pode ajudar isso também. Isso, perfeito. Fidelizar o cliente significa justamente estabelecer essa relação de confiança com ele, de tal forma que a qualquer dúvida ou a qualquer ideia que o cliente tenha, ele busque a você. Então, é muito mais fácil, né, que dentro da sua base de clientes, naquela mesma base de clientes, quem já o conhece, quem já tem esse primeiro relacionamento com você, ali ele tenha muito mais oportunidade de negócio com você. Então, o cross-selling, né, que é muito importante, em outras indústrias ele está muito, acho que à frente do que no meio jurídico, né? Eu trabalhei isso muito mais fortemente na indústria de telecomunicações. No jurídico, eu acho que é tão importante quanto você perceber ali dentro da sua base de clientes as outras oportunidades que existem, né, para aquele cliente que já te conhece. Você abrir porta, você se apresentar de novo para alguém que não o conhece, é muito mais difícil. Entre a sua base de cliente, ali mesmo, às vezes o cliente não sabe quais outras áreas de negócio você atua, ou outras oportunidades que você fala, nossa, eu posso perguntar para aquele que eu já conheço, né? Fazer essa consultoria com ele, puxa, que interessante. Então, a gente sabe disso. O custo para você trazer um novo cliente é muito mais alto do que o custo para você vender novos negócios ou novas consultorias para quem já te conhece, né? Então, essa fidelização, ela é, inclusive, impactante para os negócios, né? E ela vai construindo os que a gente chama de embaixadores da marca, né? Que é aquele momento que o marketing busca, em que o cliente já vê a sua qualidade, já está favorável a você, né, na avaliação dele. Então, ter embaixadores da marca entre os stakeholders do escritório, né, entre as pessoas que atestem a qualidade, que validem o seu trabalho, é o ideal, é o sonho, né, de um bom marketing de relacionamento. E faz com que surjam outras oportunidades com muito mais frequência, né? Muito bacana. Eu estava lembrando aqui de algumas marcas, né, como o Nubank ou a Amazon fazem isso muito bem, né? Porque, por exemplo, erros vão acontecer, né? Obviamente que a gente não está falando erros graves aqui, né? Mas erros acontecem em qualquer tipo de prestação de serviço, produtos, né? E eu vejo como a Amazon faz isso, por exemplo, no atraso de uma entrega, eles vão lá, pedem desculpas, fazem um jeito de dar um retorno muito maior que a pessoa teve. Ou o Nubank também, né? Ele se relaciona, a forma de comunicação é muito mais fácil, então está sempre pensando ali na experiência. Então, acho que tudo isso que você está trazendo do marketing de relacionamento também está ligado à experiência do cliente, né? Exato, perfeito. Há, de fato, essas técnicas também no meio jurídico, né? Você pode apresentar para o cliente, por exemplo, uma degustação que a gente chama do produto dele, né? Quer dizer, puxa, faça lá um relatório, dá uma analisada e ele vai pegar aquilo lá, aquela informação, e vai falar, puxa, olha que legal,
os caras me apresentaram um negócio interessante, vou consultá-los nessa outra área também. Então, quer dizer, se apresentar para o cliente naquele momento, né, tanto de uma oportunidade de mercado, mesmo uma nova lei ou algo que está difícil aí de entender, né, a inteligência artificial, por exemplo, que é uma das áreas do escritório que eu atuo, né, quer dizer, tem tanta pergunta, tanta gente interessada, aí quando você leva algumas soluções ou alguns cases ou alguns trabalhos que já foram trabalhados, já foram internacionalmente discutidos, né, você fala, puxa, os caras manjam desse assunto, né? Então aí você cria essa relação. Acho bem interessante isso, né? Eu acho muito bacana isso, estava lembrando aqui também, né? Tudo isso que você falou, né, do marketing de conteúdo, por exemplo, surgiu alguma notícia na mídia ou tá algum assunto bem grande de pauta, por exemplo, sei lá, agora as eleições, os cuidados que você tem que ter, etc., como fake news, etc. E como que você pode fazer isso por meio de newsletter, falar sobre as informações do que está acontecendo, ou fazer publicações de artigos, sei lá, no LinkedIn ou no Instagram, ou onde quer que esteja o seu público. Então, é muito legal como você traz isso. E, Gabriela, eu queria saber quais são as ferramentas mais eficazes que a gente pode usar aqui no marketing de relacionamento e o que se você pudesse contar um pouco delas para a gente, vai ser muito legal. Olha, em termos de ferramenta, tem bastante coisa. Eu acho que, em princípio, um software de CRM, né, de Customer Relationship Management, em que você tenha um controle daquela sua base de clientes, né, isso é um ponto de partida muito importante. Então, você saber ali de qual setor é aquele cliente, quando que ele entrou no escritório, desde as coisas mais simples, né, que é o aniversário do cliente dentro do escritório, ou até algo mais importante, como uma notícia, uma regulamentação nova que saiu, ou algo que vai impactar de forma mais geral aquele cliente, né? Então, você ter esse controle da sua base de clientes, num software de CRM, ou mesmo se é um escritório menor, como você falou, nem que se comece isso com um Excel mesmo, sabe? Coloca ali quem é o teu cliente, por que via ele chegou ao escritório, qual é o produto que ele tem com você, né, ou com o escritório. Quer dizer, ter esse conhecimento da sua base, né, te permite uma gestão da mesma base. Então, né, isso é super importante. Acho que um outro ponto, uma outra ferramenta é o treinamento, né? O treinamento de todas as áreas da empresa para que haja uma comunicação eficiente com o cliente, né? Muito se fala hoje em dia, por exemplo, da jornada do cliente, né? Que por onde aquele cliente passa pelo seu escritório, né? Porque tem lá um sócio que vai fazer uma apresentação e traz o cliente para o escritório, a partir dali ele fala com o financeiro, ele fala com o BI, né, Business Intelligence, ele fala com uma série de outras áreas dentro do escritório, e às vezes não adianta você ter uma comunicação numa ponta e outra na outra ponta, né? Você precisa estar alinhado, todo mundo tem que estar comprometido e treinado nessa gestão do cliente. Às vezes é maior do que só o marketing, perpassa por outras áreas, né? O treinamento é muito importante para que todo mundo esteja alinhado com essa necessidade de ter um controle, uma visão da comunicação com o cliente em todo o escritório, né? Então, por isso que eu falo, não é algo que fica dentro do marketing, quer dizer, o marketing comunica bem e o restante do escritório. Tem que estar todo mundo nesse alinhamento, com essa preocupação de ser relevante, de atender o cliente de forma transparente, direta. Isso com treinamento, eu acho que a gente resolve. Total, Gabriel. Eu estava pensando aqui, eu acho muito legal como você trouxe isso, porque é bem isso mesmo, né? A gente começa ali, então, no Excel, tá ali dividido, né? Quem que é o cliente, de onde que ele veio, e isso tudo, porque às vezes as pessoas acham, beleza, vou fazer o CRM, mas o que eu faço com isso? Contrato uma ferramenta caríssima de CRM e não usa, não adianta nada. Então, é preferível ter alguma coisa simples. É que a lógica é que quando você começa a ter muitos clientes, o Excel começa a não ser produtivo, porque você se perde. Mas isso eu acho muito legal porque como as coisas estão integradas, né? Como a gente está falando o tempo todo aqui, né? E eu acho que quando a gente entende o cliente, entende onde que ele está e pega essas informações, sei lá, quanto tempo você está gastando com esse cliente, de onde que ele veio, qual foi o custo de aquisição dele, né? Ou de quais são os principais pontos de contato e como melhorar essa experiência, é
é assim que se vai construindo um marketing, como vai construindo um relacionamento com o cliente, né? Então, acho que são coisas muito ricas que você está trazendo aqui para a gente e são coisas aplicáveis, né? Você não precisa ser um grande escritório para ter isso, você pode ser um advogado autônomo, uma advogada autônoma, e você já tem um controle dos seus clientes, saber quanto que aquele cliente seu está te trazendo, quanto tempo você está gastando com ele, como que você pode melhorar a experiência dele, desde o aniversário ou até, sei lá, ele falou uma vez que gostava de, sei lá, de agricultura, ou, sei lá, de floricultura, de qualquer coisa do tema, e você vai lá e traz alguma experiência nesse sentido para ele, mostrando que você pensou nele. Não precisa ser algo, pode ser um cartão que seja, né? Exato. Eu estava lembrando, eu comecei a fazer a Velocity, não sei se você sabe a Velocity, não? Velocity daquele de... Eu detesto. Porque eu não gosto de fazer exercício físico, sendo bem sincero, mas eu sei que é importante, então eu estou fazendo. Mas eles têm uma experiência muito legal ali, porque você chega, você faz o cadastro, eles veem o seu aniversário, depois eles sabem quantas sessões você fez, escreve um cartãozinho bonito para vocês, marcando o arroba deles no Instagram, e aí você tem uma toalhinha, tem cada ponto de contato que você tem ali com a academia, ou sei lá, né, com a Velocity, no caso, tem um contato ali, um cuidado que eles têm, o pessoal é treinado, sabe tudo cordial, tem a música, tem professora lá animada, então são vários pontos de contato e cada contato traz uma experiência, né? Exato. E não são investimentos altos, né? Funciona. Isso funciona, porque o cliente se sente entendido nesse processo, se sente abraçado nesse processo. Sempre com relevância, não é? Isso. Uma vez a gente teve também, isso quando eu trabalhava no meu negócio próprio, às vezes a pessoa entende isso como você está lá todo dia, né? Então, você liga para o cliente e fala, bom dia, beleza? Estou ligando para te dar um bom dia. Isso é o anti-marketing de relacionamento, porque não é você se fazer presente com qualquer coisa, sim, é com aquilo que é relevante para o teu cliente, né? Então, exato, é levar justamente essa informação. Olha, você que está aqui malhando, hoje tem uma corrida em tal lugar, você já se inscreveu, você quer a nossa ajuda? Enfim, todo o segmento, todo o setor, você vai ter essa oportunidade, né, de trabalhar algo ali paralelo àquilo que o cliente está buscando, e aí os softwares te ajudam muito, né, claro, um CRM vai te dar toda essa percepção, né, de, como você falou, quanto você investe com um, às vezes você está perdendo um tempão, você gasta lá horas do seu dia com um cliente que está te trazendo pouco, o outro que te traz um volume muito maior de coisa, você acaba despendendo pouco tempo. Então, esses ajustes ali com quem você trata, como você trata, eles vão te fazendo ser mais estratégico e mais preparado dentro do seu negócio, né? É isso aí, é muito legal. Eu estava lembrando de uma frase, não lembro quem que falou, mas o que não é medido não é gerenciado, né? Ou seja, você tem que saber o tempo todo o que está ali, as métricas. Métricas. E parece besteira, mas a gente tem onde a gente vai conseguir pensar em como melhorar o negócio, né? Uma gestão aí. Exatamente. E o direito, assim como qualquer empresa, tem que pensar nisso. Então, eu acho que isso tudo que você traz é muito bacana. Eu fico animado com esse tipo de conversa, viu, Gabriela? E, Gabriela, eu queria que você pudesse falar para a gente também como que as redes sociais influenciam hoje nas estratégias de marketing de relacionamento. Porque os brasileiros é um do povo que mais usa, né, as redes sociais. Então, eu imagino que isso no direito também tenha um grande impacto. Se puder contar para a gente. De fato, né, Gabriel? As redes, elas são uma ferramenta muito poderosa para que os escritórios se façam lembrar no dia a dia, né? As redes, elas têm ali uma constância necessária, né? Não é você fazer um projeto, pôr na rede e nunca mais você volta lá. Então, você tem que fazer lá, tem que ter aquela constância e tem que marcar presença com conteúdo relevante de tempos em tempos, né? Ali você vai criando com o seu público um relacionamento também. O seu público vai aprendendo o tipo de coisa que você está postando. Nossa, aquela pessoa está sempre falando de tal assunto. Quando ele tem uma demanda, ele fala, eu vou naqueles lá, porque eles entendem sobre o assunto, eles estão se pronunciando sempre sobre o assunto. Então, assim, redes sociais hoje em dia viram um pouco terra de ninguém, né? Assim, existem as mais variadas iniciativas, algumas muito boas, algumas horríveis. E eu acho que para você se posicionar com eficiência nesse meio, e se tornando relevante ali para o relacionamento com o seu cliente, é você pensar naquele conteúdo que vai ser de interesse e frequente para o seu cliente. Então, acho que constância, relevância, né, e abrangência, né, vamos fazer, hoje em dia, há um tempo atrás, né, o Código de Regulamentação Publicitária, né, o Código de Ética da OAB nem permitia
ali no provimento, né, que trata da publicidade no jurídico, não permitia ali que você fizesse investimentos ou ações patrocinadas ali. E hoje em dia a gente já está mais flexível, você já pode patrocinar ações de conteúdo ali, você já pode se divulgar com maior abertura, né? Então, estão acontecendo mudanças no marketing jurídico que estão permitindo que as pessoas façam um uso melhor das redes sociais, e elas estão aí, são de extrema importância, precisam estar ali, a sua apresentação para o mercado digital, né? Porque todo mundo consulta, todo mundo faz, todo mundo acompanha, né? Então, não dá para ficar fora, né? Não dá para não ter. Não dá mesmo. Mas obviamente, se a gente fala da maioria, faz sentido, mas não é todo escritório que faz sentido também estar nas redes sociais, né? Depende muito do seu posicionamento. É que eu não sei, eu penso, por exemplo, nos pareceristas, por exemplo, se você pegar o pessoal das mais antigas, tá na atuação, talvez ali não faça sentido. Obviamente que a gente está falando no geral faz sentido estar nas redes sociais, você tem que entender seu público, onde eles estão. Para a grande maioria faz sentido. Total, a grande maioria. Claro que vão ter alguns nichos, e isso é inerente à prática do marketing jurídico, né? Mas, na maioria das vezes, ainda que você não alimente com tanta frequência as redes, você estar minimamente presente nas redes, dizer eu existo, eu acho que é importante, eu acho que é imprescindível, né? Eu acho que você não vai ser procurado, não vai ser visto, se você minimamente não estiver presente. Agora, claro, dependendo de qual segmento, aí você vai ter algumas particularidades que não vai ser esse o foco do teu negócio mesmo, mas a maioria, sim. E assim, na imensa maioria, sim. E não de forma pontual ou alienada daquilo que faz o escritório, né? Não é estar na rua, vamos para a internet porque tem que estar na internet porque é bonito, tá, né? Não, tem que ser muito altamente estratégico, né? Marketing de relacionamento não é abraçar e falar bom dia e tá lá, é estratégia pura, né? Relacionamento através das redes, estratégia pura. Pensa, não posta, nossa, aí tem aqueles oportunismos, né, que aparecem, então, nossa, tem Dia das Mães, pronto, aí nunca se pronunciou, vai se pronunciar Feliz Dia das Mães, aí você fala assim, mas o que isso está ligado com a estratégia do escritório? O que a gente está se posicionando com esse ponto? Aleatório, surgiu, assim, alguém falou, nossa, é importante estar aqui nesse dia. Só que aí, antes do Feliz Dia das Mães, você tem uma série de planejamentos que você tem que fazer para a sua comunicação, para o relacionamento estratégico, né? Hoje em dia, há pouco tempo, os escritórios não tinham marketing, né? Ou não pensavam em marketing, né? Um ou outro sócio ali que falava assim, nossa, acho que vale, né? Então, recentemente, não, os escritórios perceberam a importância disso, de se falar com propriedade, né? Porque a comunicação vende a alma, né, do negócio, do jurídico, né? A gente vende o conteúdo, né? Então, precisa estar presente, eu acho, assim, salvo em algumas exceções que você estava mencionando, mas acho que na imensa maioria você tem que estar presente de forma estratégica na rede. É isso mesmo, eu concordo plenamente, Gabriela. E, Gabriela, aproveitando, eu queria saber que dicas que você daria, então, para quem ainda não começou a pensar no marketing de relacionamento, não pensou muito no relacionamento, que dica você daria para quem está começando? Sei lá, umas 3 dicas, se você puder, para começar, assim, isso, se for tudo bem. Eu acho que a gente volta lá para o começo da sua conversa sobre o que é o marketing mesmo, né? O que se trata o marketing, né? Existe um problema grande ali da área de comunicação que as pessoas às vezes não pegam a estratégia, que é o mais importante do marketing. Não é fazer ações à torta e à direita, nossa, bate aquela urgência, às vezes, nos sócios dos escritórios, né? Então, quando a gente teve ali época de pandemia, por exemplo, que precisou todo mundo sair correndo, eles falavam assim, às vezes chegava uma demanda para a gente da comunicação, falava assim, eu quero fazer um podcast. Aí você fala assim, tá bom, mas do que assunto que a gente vai falar? Não sei, mas eu quero fazer um podcast. Aí, então já começamos errado. Então, primeiro assim, você tem que ter uma proposta, você tem que ter um propósito, né? Você tem que saber aquilo que você vai querer levar para o teu cliente no longo prazo, né? De forma pensada, estruturada. Aí depois você pensa na forma. Vamos fazer uma festa, precisamos dar uma festa. Tá bom, mas antes da festa, o que você quer com a festa? Quem você vai chamar para a festa? Onde vai ser essa festa? O que você espera colher
depois, né, métricas ali, quantas pessoas, o que vai vir dessa festa. Ninguém dá uma festa porque quer dar uma festa do nada, né? Então, acho que é isso, é ter sempre esse lastro com o propósito, com para que você está fazendo aquilo. Não ações jogadas, vamos pensar, a gente está se planejando agora no escritório para o ano que vem já, então, qual é o meu plano de marketing para o ano que vem? O que a gente está pensando em colocar, né? Então, assim, amanhã vamos fazer uma festa, tá bom, pode até ser, mas onde que ela entra nesse planejamento inteiro, né? Então, acho que essa é a dica para quem está começando. Entenda primeiro o seu cenário, avalie onde você está, né? Como eu fui obrigada a fazer quando eu vim para o jurídico. Puxa, eu vou entender como é que esses caras estão falando, o que está acontecendo. Ah, tá, então agora vamos partir para ação. Entendido todo o cenário, eu sei que as pessoas querem a ação primeiro, né? Porque já dá aquela urgência, aquela loucura, fala, meu Deus, estou atrás, né? Já estou atrasado. Mas eu acho que sem esse lastro com a estratégia, né, com o desenvolvimento do negócio, o marketing tende a ser só colocar uma capinha na apresentação, que não é, né? Não é isso, é muito mais do que isso, né? Total, Gabriela. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Eu lembrei de um livro, lembrei de dois, na verdade. Um começa pelo Porquê, do Simon Sinek, e outro comece por você, que é do fundador do LinkedIn. Eu acho que é uma coisa que comece por você, mas aqui a gente pode usar comece pelo escritório. Entende o que você está fazendo, o que você vende, quem que é o seu público, qual que é o mercado que você está, quem que são as pessoas que estão junto com você, quais são os seus pontos positivos, negativos, que é o que a gente fala do planejamento estratégico, né? Comece pensando dessa maneira para depois aplicar as coisas, senão você está assim, só falando o nome de uma ferramenta, né? Vou fazer um podcast, mas você não sabe para que serve. Vou fazer um site, mas para quê? Você sabe o que você está vendendo já? Ou, né? Você tem que entender primeiro, senão você só vai estar ali queimando dinheiro. É exatamente isso. Exatamente. Também eu uso muito o Cynic com o Start with Why, né? É isso mesmo. Por quê? Porque, de fato, qual é o teu DNA, né? Qual é a cultura do seu escritório? Esse é um erro que é muito frequente também. As pessoas falam, eu sou tecnológico, mas o cliente te enxerga como tecnológico? Você é, de fato, o seu cliente? Quem é o seu cliente? Onde ele está? O que ele pensa de você? Um relacionamento bem feito, para voltar no nosso marketing de relacionamento, ele é imprescindível você entender quem é esse seu cliente, como você se posiciona, qual é a cultura do seu escritório, né? Quais são as metas de negócio, né? Esse composto, esse conjunto, por isso é tão estratégico, por isso precisa ter, né? Por isso que não estamos brincando de fazer marketing, nós estamos fazendo uma comunicação séria, relevante, de subsistência para o futuro, né? Hoje em dia você tem que ser sustentável no seu negócio, né? Isso envolve toda a cadeia de stakeholders, né, da sua empresa, quer dizer, por isso que é encantador também, porque é estratégico, é profundo e é de resultado. Na total, concordo, Gabriel. Para mim me dá, assim, quando a gente fala assim do marketing, eu acho que é tão legal, sabe? Porque a gente está pensando não estou pensando em coisas rasas, a gente está pensando realmente para onde você quer ir, né? Quase questões filosóficas, né? Mas é maravilhoso. É quase filosófico. Mas Gabriela. é de resultado, né? Não, exato. Também, né? Exato. Ali na veia. Total, marketing não é para ser bonitinho, mas é para ajudar a mostrar o que você faz e para o que você está atendendo e como agregar mais valor, tanto para você mesmo quanto para o cliente. Então, Gabriela, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser entrar em contato com você. Um contato, eu sou a Gabriela Mongelli, né? Eu no LinkedIn estou dessa forma também. Eu acho que por lá é um meio bem fácil, né? No Instagram também estou presente, mesmo, é sempre Gabriela Mongelli. Minha família italiana só tem ela aqui no Brasil, então você vai me achar. E eu fico super à disposição no que eu puder ajudar as pessoas, assim, e trazer gente para o marketing jurídico, porque é bastante interessante. E a gente precisa de gente qualificada vindo ali para o nosso meio, né, Gabriel? Não, total, Gabriela, é isso mesmo. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no @BDinLaw, no Instagram, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico.
Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDM Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.